Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar do direito do consumidor nas compras virtuais, aqui com o advogado especialista no assunto, que é o Danilo Sampaio. Muito obrigada por estar retornando ao programa Utilidade Pública. Eu que agradeço, Dânia. Já esteve aqui falando sobre o direito das pessoas na hora de viajar. Exatamente. E agora na hora de comprar pela internet. Exatamente. E quando a gente está falando de compras pela internet, a gente está falando de um universo gigante. Na verdade, a gente precisa entender que hoje existe um submundo, que é o mundo virtual. Hoje, relações são criadas através desse mundo, pessoas se conhecem, pessoas se casam, pessoas compram, pessoas trabalham, pessoas vivem, pessoas sofrem, tudo no submundo virtual que traz consequências para o mundo real. Essa é a internet. E aí, quando a gente fala em compras, a gente está falando, olha, sapato, roupa, viagens, serviços, carro, apartamento, tudo hoje você comercializa pela internet. Exatamente. Eu sempre trago uma conclusão de que nós brasileiros, nós somos muito imediatistas. E a internet facilita isso. Por exemplo, a gente pensa numa necessidade. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Antigamente a gente tinha que esperar até outro dia para ir até uma concessionária, procurar preço, ver condições de pagamento. Hoje não, basta a gente entrar no sítio da loja na internet e a gente vai ter todas aquelas informações ali. Isso a título de informação. Que dirá a questão da compra. A gente pode concluir a compra de um carro, de um serviço, de qualquer coisa naquele momento ali, desde que tenha os requisitos básicos. E a gente faz e começa uma relação contratual ali. E aí também podem começar os problemas. Exatamente. Onde haverá necessidade de entrar aí com a questão da garantia dos direitos do consumidor. Por exemplo, você comprou um item, vamos passo a passo. Você comprou numa loja com credibilidade, que eu acho que isso é o primeiro, você tem que se observar qual é o site que você está comprando, qual é a política de troca daquele site. Você comprou um produto e depois que você efetuou ali, que você deu ok, passou seus dados do cartão e tudo, você percebeu que aquela compra não deveria ter sido feita ou que o produto que você queria era outro. O que fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de comprar, é verificar a reputação dessa loja. É uma loja conhecida, é uma loja de credibilidade e tal, tudo bem. Não é uma loja reconhecida, não é uma loja de credibilidade, vamos procurar. A própria internet existe hoje fundamentos, ferramentas que vêm facilitar essa situação. Tem sites como o Reclame Aqui, por exemplo, que ele reputa a situação da loja, entendeu? Por exemplo, aquela loja, a gente pode ir lá fazer uma pesquisa, a loja tal, vamos ver o que aconteceu nessa loja, o que tem acontecido, quais são os problemas frequentes, entendeu? Outra coisa, desconfiar de toda e qualquer promoção exacerbada. O produto, a gente sabe o valor de mercado de um produto, aproximadamente. E ele está muito abaixo das condições de mercado, do preço, forma de pagamento, etc. Desconfie daquela situação. E às vezes num site que você nunca viu, né? Sim, sim, sim. E até mesmo em sites hoje que a gente é acostumado a ver, tem se iniciado uma campanha de vendas de terceiro. Presta atenção, quando você for num site comprar qualquer produto, talvez ele vai ter escrito lá, produto comercializado por fulano de tal, uma outra pessoa jurídica, ou seja, entendeu? Um site específico de uma rede vendendo produtos exatamente. De outras, terceirizando. Terceirizando, exatamente, e se tornou, infelizmente, uma situação muito rotineira. Mas nesse caso, qual é a política de troca que vai valer? É da loja que você está comprando ou daquela loja que está colocando o produto ali para venda? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele determina quais são as condições de troca, quais são as condições de arrependimento, quais são as condições de devolução do produto, certo? Então, a empresa fornece uma política de troca, determinada empresa não fornece. Aquela empresa que não fornece, ela é obrigada a mesmo que não esteja explícito ali no site. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz isso para as relações consumeristas, certo? Então, qualquer pessoa jurídica ou a pessoa física mesmo que comercialize um produto, ela precisa estar adequada ao Código de Defesa do Consumidor e às suas regras. Quanto tempo você tem para trocar? Quanto tempo você tem para reclamar? O que é que diz o código em relação a isso? O Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que regula isso, ele é bem claro.
que as compras feitas em lojas virtuais ou via telefone, naquela situação onde você não tem acesso imediato ao produto, você tem um prazo de 7 dias para arrependimento. Independentemente se os seus dados já foram colocados, Independentemente. se você já concordou com a forma de pagamento. Independentemente. Se houve o arrependimento, se houve a devolução do produto no prazo de 7 dias, a empresa ela é obrigada a lhe restituir nos mesmos moldes que foi feita a compra, entendeu? Por exemplo, se a compra foi parcelada em 10 vezes, você, ou dependendo da relação dela com o cartão de crédito, da empresa com o cartão de crédito, ela pode estornar as outras parcelas. Se já foi pago a primeira, ela devolve o dinheiro da primeira. Se não foi pago nenhum, ela estorna a compra, entendeu? Se foi pago à vista, ela tem um prazo a gente acredita no prazo razoável de 5 dias, no máximo 7 dias, para que esse dinheiro seja devolvido nas mesmas condições, entendeu? No caso de arrependimento, nessas duas situações, você já está com o produto em casa. Quem paga, por exemplo, para levantar esse produto de volta? Porque a gente já sabe que vai ter aquela dor de cabeça de você ter que se deslocar, de fato, para enviar aquele produto. Exatamente. Existe, então, aí onde a gente entra na questão da política de troca efetiva, na questão da cordialidade, da cortesia. Tem empresas que facilitam isso, essa devolução. Você pode enviar via PEC ou via caixa postal mesmo, com um SEDEX a pagar, ou então você vai ter que desembolsar esse valor. Isso vai depender das condições da política de troca, da política de troca, exatamente. Está ali no site, exatamente. E a pessoa não... Nesse ponto, o Código de Defesa do Consumidor ele é omisso. De quem deve arcar com isso. E às vezes, olha, gente, quando a gente está falando de política de troca, tem política de troca em várias situações, além dessas que a gente já trouxe aqui. Por exemplo, se você comprar vamos para roupa de novo, né? A gente você comprar uma camisa, uma calça, enfim. E aí você comprou o tamanho que você geralmente utiliza e quando você experimentou aquela roupa em casa, aquela roupa não deu, ficou pequena. Tem empresas que colocam na política de troca essa possibilidade de você trocar o tamanho também. E aí, claro, vai depender essa questão dos correios aí. Exatamente, da cortesia, né? Tá ou não. Questão de roupa, política. Dani, é muito complicado, porque determinada marca, vamos usar o exemplo do tamanho P, M ou G. Determinada marca, o M é de um tamanho, outra marca, o M já é de outro tamanho. Então, a sugestão que eu dou é na hora de comprar, geralmente em sites que vendem, que comercializam roupas, ele tem as especificações de centímetros, de tamanho exato e tal. Eu acho que vale a pena se atentar a isso. Comprou, não deu certo, 7 dias para fazer a troca, para efetuar a troca. 7 dias, tá? Não são 10, 20, um mês, não, porque às vezes a pessoa são recebe 7 no dias abre, amanhã. E a lei ainda ela é omissa no sentido de são dias corridos ou se dias úteis. Então a gente prefere pecar pelo excesso, eu sugiro que se peque contando 7 dias corridos. Sem considerar o final de semana e o feriado. Danilo Sampaio, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, a gente precisa de intervalo, mas daqui a pouco a gente volta mais falando sobre o direito do consumidor quando as compras são feitas pela internet.